Bom, a gente prometeu, vamos para lá então. CT Joaquim Grava, vamos ao vivo com o Fernando Caetano. Eu te deixei esperando aí, Caetano. Bom dia, Fox, para você, companheiro. Mas você está bem localizado, você está no CT Joaquim Grava, onde se encontra 2 convocados. Seja bem-vindo ao programa, companheiro. Muito bom dia, Lívia, Calheiros, PVC, Paulo Lima, todos que nos acompanham no Bom Dia Fox. Pois é, né? Dos 23 convocados pelo técnico Tite, apenas 3 atuam aqui no futebol brasileiro, Jeromel lá no Grêmio e 2 corintianos, o goleiro Cássio e também o lateral direito Fagner, ainda em recuperação física de um problema muscular. O Fagner vai desfalcar o Corinthians no jogo importante desta quinta contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela. Eu digo que é um jogo importante porque depois da derrota para o Independiente em Itaquera, na última rodada da Libertadores, o Corinthians ficou com 7 pontos e aí, ó, o Independiente tem 6, o Lara, Deportivo Lara, 6 pontos e o Milionários 4. Então todo mundo ainda tem chances, então o Corinthians vai precisar de repente de um empate, seria um bom resultado, ou até mesmo a vitória. Perder é que nunca é bom, né? Para já deixar bem encaminhada a classificação. Então o Fagner é baixa, em recuperação física, já o Cássio, esse sim está confirmado, inclusive devem ser os 2 últimos jogos do Cássio, né? Antes da apresentação à seleção brasileira, quinta-feira contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela. Depois, domingo, o Corinthians enfrenta o Sport no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Esse deve ser o último jogo do Cássio, enquanto que o Fagner, como eu disse, então ainda fora de combate, em recuperação, visando a Copa do Mundo. Vamos aproveitar aqui e pedir para o meu amigo Carlos Alberto Bispo, câmera, mostrar algumas imagens desse treino do Corinthians. A tendência é que o Carille repita a mesma escalação da equipe que venceu o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. E aí o Corinthians iria a campo com Cássio, Mantuan pela direita, mantido aí na vaga do Fagner, dupla de zaga, o Balbuena com o Henrique e o Sid Clay pela esquerda. Aí no meio o Gabriel e o Maicon e aquela linha ofensiva, né? Com o Pedrinho pelo lado direito, o Romero pelo lado esquerdo, Jadson e Rodriguinho mais centralizados. Daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas dos 2 convocados para a seleção brasileira, goleiro Cássio e também o lateral direito Fagner. E a gente lembra, né, que o Corinthians ainda tem, além do Fagner, outros desfalques, né? Os volantes Ralf e René Júnior e mais o atacante Cleison. Todos esses vetados pelo departamento médico. E para completar, mais uma baixa importante, né? O Sheik, atacante, que foi expulso no jogo contra o Independiente, vai cumprir suspensão agora diante do Deportivo Lara. Então o Sheik é mais um desfalque do Corinthians, que segue aqui esse treinamento. Daqui a pouco teremos as entrevistas, Lívia, Calheiros e amigos do Bom Dia. E depois, à tarde, por volta das 3 horas, o Corinthians já viaja para a Venezuela para o jogo de quinta contra o Deportivo Lara, amigos do Bom Dia. Ô Caetano, dando uma olhada, dando uma analisada no grupo do Corinthians na Libertadores, é um grupo que está totalmente aberto, né? Porque tem o Corinthians hoje na liderança, mas bem exprimida a vantagem sobre o Independiente, o próprio Deportivo Lara e o Milionários, que matematicamente ainda tem chance. Como é que você está sentindo o ambiente aí no CT Joaquim Grava com relação a projeções aí para a classificação à próxima fase? Está sentindo o pessoal tranquilo ou nota um clima tenso no ar, alguma preocupação com relação ao futuro nessa competição? Olha, ô Calheiros, o clima estava tenso antes do jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, que o Corinthians conseguiu a classificação para as quartas de final. Porque o Timão vinha aí com uma sequência de 4 partidas sem vencer. Mas depois da vitória contra o Vitória, classificação para a Copa do Brasil, vitória no Clássico contra o rival Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a confiança voltou. A gente lembra que o Corinthians, embora tenha perdido para o Independiente na Arena de Itaquera, na última partida da Libertadores, o Corinthians, como visitante na competição, conseguiu bons resultados. Empatou com o Milionários
na Colômbia, o Corinthians conseguiu ganhar do Independiente lá na Argentina. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque o Deportivo Lara conseguiu vencer as 2 partidas em casa. Ganhou do Milionários por 2-1 e derrotou também o Independiente por 1-0. Então, a equipe venezuelana tem 100% em casa, mas o Corinthians também está invicto como visitante. E o clima que estava tenso na semana passada, agora melhorou. O pessoal aqui do Corinthians tem plena convicção aí de que é possível voltar da Venezuela, de repente, com um empate ou até mesmo com a vitória, para já deixar a classificação bem encaminhada para a próxima fase da Libertadores. Mas é preciso cuidado sim, né, Calheiros? O time passava por um momento de instabilidade, retomou a confiança e agora vai enfrentar um Deportivo Lara que ganhou os 2 jogos que fez lá na Venezuela. Amigos do Bom Dia. Ô Caetano, PVC, 2 coisas. Primeiro, para não te deixar na saia justa, eu vou te perguntar de todo jeito, mas é uma pergunta mais difícil. A primeira é a seguinte: como é que está o Pedrinho depois da semana que ele teve a semana passada? Como é que você está sentindo, olhando para ele? Ele está diferente, está mais confiante? Como é que está o ambiente em torno do Pedrinho? E a segunda questão, assim, essa viagem de Barquisimeto é muito complicada, né? No dia que a gente foi junto aí ao CT fazer o Carille, um mês atrás, mais ou menos, 45 dias atrás, eles não tinham conseguido ainda o voo. Você tem a noção já de como é que vai ser essa logística para que eles façam 2 viagens difíceis? Venezuela e Recife. O PVC, bem colocado, o Corinthians vai em voo fretado, logo mais às 3 da tarde para a Venezuela. Esse foi o melhor aí, melhor forma, o melhor jeito encontrado pela direção da equipe. Aí, o Corinthians vai em voo fretado, saindo às 3 horas da tarde, sem escala, já vai direto, escala em Manaus para abastecimento e depois chega então na Venezuela. O cuidado aí do Corinthians, porque realmente a logística para a Venezuela é complicada, então voo fretado. E com relação ao Pedrinho, o Pedrinho realmente está ganhando muita moral, né? Havia uma preocupação com relação à condição física do Pedrinho, não suportar os 90 minutos, mas isso aí também tá sendo acertado, porque o garoto entrou nas 2 últimas partidas como titular, né? Contra o Vitória, contra o Palmeiras, foi bem tecnicamente, fisicamente também conseguiu resistir e está ganhando sim mais confiança. O Pedrinho ontem teve um jogo aqui, treino da equipe dos reservas contra a seleção sub-20. Pedrinho esteve do lado aqui acompanhando a movimentação dos companheiros, dos reservas. Enfim, ele está muito confiante, ele está ganhando aí a confiança também da torcida, da comissão técnica. Na parte técnica, né, no toque de bola, não havia muita dúvida, a questão física é que preocupava, mas o Pedrinho tem suportado bem e tem reagido positivamente com todo o assédio. Ele que está virando aí um jogador bastante procurado pelos torcedores, está ficando mais famoso o Pedrinho, né? Mas está suportando bem esse assédio, esse momento de fama, o atacante corintiano Pedrinho, PVC. Legal, tá aí o Fernando Caetano ao vivo do Centro de Treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Grava. Caetano, qualquer movimentação diferente, você aciona o estúdio do Bom Dia Fox, que a preferência é sua, mas nós vamos com a resenha aqui agora, companheiro, combinado? Tá legal, Lívia, tá combinado. Atenção aí, porque daqui a pouco teremos então as entrevistas do goleiro Cássio e do lateral direito Fagner, os 2 corintianos convocados para a Copa. Daqui a pouco a gente volta. Legal, a gente volta então com o Fernando Caetano. Daqui a pouquinho, como ele bem disse, Cássio e Fagner vão falar lá no CT Joaquim Grava. PVC e Paulo Lima, o Calheiros citou o grupo do Corinthians que tinha tudo para estar confortável na Libertadores, se encontra em primeiro com 7 pontos, Independente com 6 pontos na cola, Deportivo Lara também com 6, Deportivo que é adversário do Corinthians, né? E Milionários é lanterninha, mas tem 4. Vamos analisar um pouquinho a situação do Corinthians, que se complicou perdendo em casa. Se não ganhar, PVC... Não, eu acho que se não ganhar, se ele perder, ele se complica. Porque assim... Se ele... Não, acha que não está complicado agora? Não, eu acho que... Na 5ª rodada? É um estado de atenção.
Sinal amarelo. Se ele empata com o Deportivo Lara, ele vai a 8 pontos. Sim. Ele pode perder a primeira posição se o Independiente vencer em Bogotá na quinta-feira. Certo? Certo. Aí ele vai para a última rodada tendo que ganhar do Milionários para ser o líder do grupo. Mas ele joga contra o Milionários pela classificação. Mas decidiria a vida na última rodada. Faltam 2. Sim. O grande risco é outro, porque jogar em Cabudare é a região de Barquisimeto. Eu falo Barquisimeto porque na época da Copa América em 2007, a sede era Barquisimeto, que é ali onde fica a região de Cabudare, onde joga o Deportivo Lara. Estado Lara, é o nome do estado, por isso que é Deportivo Lara. Se o Deportivo Lara, que ganhou os 2 jogos em casa, em função da condição de viagem, do gramado que não existe, o gramado é um pasto, assim, tem muita faixa sem grama. Se tudo isso complicar o Corinthians perde o jogo, o Corinthians pode cair para terceiro se o Independiente ganhar do Milionários em Bogotá. É o pior cenário. Aí ele vira em terceiro lugar. E aí não basta para ele ganhar. Sim. Bom, basta porque os dois teriam 9 pontos. Ele vai ter que ganhar do Milionários de qualquer sim ou sim. Então, nesse raciocínio, Paulo, eu reforço, está complicada já agora. Eu não acho que não depende tanto do resultado. Toda vez que você tem matemática que você não consegue imediatamente solucionar os números, né? Fazer uma conta que, esse é possível com o resultado X classifica, como a gente fala do Flamengo com o Emelec, por exemplo, vencendo está classificado. A derrota em casa para o Corinthians, ela foi desastrosa no sentido de criar uma preocupação. Essa é uma preocupação disso. Agora, essa preocupação tem um tempo curto, que tem um tempo de vida curto, que é exatamente quando vai decidir a última partida em casa. Mas precisa saber exatamente qual será o resultado independente na Colômbia. Se houver um resultado do time argentino, até pode facilitar o Corinthians. Evidentemente que o Deportivo Lara também na última partida do seu grupo vai sair de casa para jogar fora. Isso também facilita. Não é uma vida fácil para o Corinthians, mas também não é nenhum desespero. Acho que como a Lívia falou, ligou o sinal de alerta, o Paulo falou, ligou um alerta, uma atenção. Mas ainda não acho que seja... não está naquela fase ali disparou a sirene. Não disparou a sirene ainda, não está na ponta do precipício. Mas é bom olhar aquela luzinha ali para não tropeçar. Porque eu acho que a melhor combinação aí de jogos para o Corinthians vai ser justamente na última rodada, porque o Independente vai enfrentar justamente o Deportivo Lara, quer dizer, teoricamente vai ficar pelo caminho. Então o Corinthians, o ideal é que não perca o jogo. É isso aí. Não perca o jogo da Venezuela. Vai chegar numa situação legal. Ganhar o jogo do Milionários e classificar. É isso. Cássio, goleiro do Corinthians e da Seleção Brasileira, estará na Copa do Mundo, falando lá no CT Joaquim Grava. É a realização de um sonho, né? Poder estar representando o meu país, poder ter sido convocado. É um grupo seletíssimo de jogadores, pelo tanto de jogadores que a gente tem no mundo que podem representar seu país e podem disputar uma Copa do Mundo. E eu me sinto honrado e muito feliz, né? Tenho que agradecer, lógico, primeiramente a Deus, minha família, meus companheiros de trabalho, meus treinadores, uma série de pessoas, acho que todo mundo no geral aqui no Corinthians, porque se eu estou jogando na seleção, eu devo muito a eles. Eles me ajudaram, acho que ninguém vai chegar a lugar algum sozinho, então sou muito grato e para mim é poder estar lá e representar eles aqui, por tudo que eles contribuíram para eu poder estar lá e eu fazer meu melhor quando estiver lá. A gente sabe da tua história com o Tite já, não só nesse curto período de seleção, mas aqui, mas acompanhando também as suas recentes convocações, foi possível notar que você construiu também uma relação bacana com o Taffarel. E a gente sabe que a palavra do Taffarel valeu muito na escolha dos goleiros, desde o Alisson até você. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi a construção dessa relação com o Taffarel e quanto ele foi importante para a sua convocação, por favor. Olha, acho que desempenho, eu acho que dia a dia, foi muito legal quando eu fui para a seleção, nós conversamos bastante sobre alguns jogos aqui no Corinthians, sobre algumas defesas, sobre coisas que a gente poderia trabalhar e evoluir, sobre movimentações. Eu acho que é legal isso e para o meu crescimento é importante. Eu tenho a cobrança aqui do Maurício especificamente, lá eu vou para lá, o Taffarel tenta me ajudar, então quem tem a ganhar é eu com isso. Então é muito legal, eu fiquei muito feliz, a gente conversou bastante, depois que eu estreiei também, e até ele falou aqui como poderia trabalhar. Acho que uma coisa assim que ele conversou um pouco mais na seleção foi a questão de tentar trabalhar mais com o pé aqui, porque a gente vê que a seleção brasileira lá eles trabalham muito e já é mais um estilo mais europeu, pelos últimos jogos que a gente vê, trabalham muito pouco
jogo direto, mais trabalho trocado e é legal. Acho que quando tem essa cobrança, essa cobrança no caso dele ali, eu acho que é importante para o meu crescimento. Cássio, tudo bem? Bom dia. Cássio, agora você está numa ótima fase, num ótimo momento, convocação, expectativa para a Copa, mas teve aí um momento de superação que você passou em 2016, chegou a ser reserva. Eu queria que você falasse dessa volta por cima para retornar à titularidade e também garantir essa vaga na Copa. Eu acho que isso faz parte do atleta, do jogador de futebol. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tem que aprender, às vezes acontecem coisas que a gente trabalha, mas acontecem, não é porque a gente quer, e a gente tem que se levantar o mais rápido possível. Eu acho que acabei perdendo minha posição ali em 2016, mas coloquei minha cabeça no lugar, vi onde os pontos que eu tinha que melhorar, tinha que evoluir e seguir trabalhando e venho colhendo os frutos desde então. E qual que é o seu grande desafio agora na Copa? Vai brigar pela condição de titular? Como é que você vê essa relação aí com o Alisson, com o Ederson? Vou ir lá para ajudar, eu acho que é um grupo, eu vou lá para contribuir, para ajudar no que for preciso, eu tenho certeza, e se eles precisarem, eles podem contar comigo para eu ajudar sempre no melhor da seleção. Acho que a tendência é que o Alisson seja titular, né, ter total merecimento, né, fez uma excelente eliminatória do seu clube também, fez uma grande campanha, assim como o Ederson, mas eu vou lá para contribuir. Eu acho que no final a gente está indo em busca de uma Copa do Mundo. Eu acho que o que eu puder contribuir para ajudar para a gente chegar nesse objetivo, eu vou fazer. Cássio, parabéns pela convocação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho com os pés, principalmente. Até o Tite citou ontem, dizendo que o Alisson e o Ederson, eles costumam fazer bastante isso, participar bastante das jogadas desde o início ali. E como é que você tem trabalhado isso para melhorar esse ponto que, pelo menos do que a gente percebe, claro que você evoluiu, mas não tem ainda o que o Ederson, por exemplo, faz muito no City? Eu acho que tem uma série de fatores. Eu acho que teve uma evolução boa, mas eu acho que tem uma série de fatores também que faz a gente não chegar ao nível. Lógico que o Ederson, eu fiquei impressionado, para ser bem honesto, pela qualidade que ele tem, mas ele começa desde a base. Acho que teve uma evolução boa. Também eu não acho que num ano tem que ser o Cássio e no outro ano tem que ser o Neuer ou o Ederson. Acho que tudo tem que ir progredindo. Eu acho que foi uma progressão boa, mas eu acho que eu tenho muito que evoluir. Eu acho que está lá junto, né? O convívio. Eu acho que o jeito de jogar é diferente. Lá eu falo pelo fato que quando eu estive na Holanda, ali, muitas vezes eu ia para o campo, levava a luva, mas nem usava. Só fazia trabalho com o grupo. Acho que é uma filosofia de trabalho diferente. É uma implementação e eu acho que a gente tem que ir evoluindo. A gente joga de maneira diferente no Brasil, comparadamente dos que se joga na Europa, mas fico feliz com a evolução, mas lógico, tenho sempre que ir trabalho para sempre cada vez evoluir mais. Cássio, parabéns. Sobre aquele momento de ontem, quando você recebeu a notícia, normalmente a gente tem uma conquista e uma comemoração. Ali já estava pronto. Você estava numa confiança de 0 a 10 lá em cima. Como é que estava o seu astral e a família? Na verdade, foi minha família, né? A gente tinha combinado de fazer um jantar, chamar umas pessoas próximas, as pessoas que foram especiais no decorrer da minha carreira. Muitas não puderam vir, mas a gente tinha marcado um jantar e minha mulher fez. Foi minha esposa que organizou tudo com os amigos e, na verdade, me pegou de surpresa, porque eu não sabia que o meu filho, que mora no Sul, ia estar, minha irmã estava, algumas pessoas, minha advogada, que são especiais para mim, estariam aqui. Eu, para ser bem honesto, não sabia que iria ser, não tinha certeza que eu iria ser convidado, não sabia. Parece que a minha mulher, alguém devia saber, né? Porque fizeram um festão lá em casa, lá, eu nem sabia, mas como eu falei em outras entrevistas, só ser citado e em ser possivelmente convocado, para mim já me deixava muito feliz, assim, e poder ser convocado. Pô, a gente comemorou lá todo mundo, foi uma alegria muito grande e poder estar comemorando perto deles, pessoas que estão comigo desde o começo, pessoas que sofreram comigo, choraram, riram, comemoraram, é muito legal. Cássio, aqui, a gente sabe o que a trajetória de qualquer jogador, principalmente o goleiro que treina muito, ela é muito difícil, né, do ponto de vista
do atleta, né? É muito puxado, principalmente para os goleiros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Mauri, a importância que ele teve nessa lapidação sua para você chegar nesse ponto profissional da carreira, né? Esses últimos anos que você está aqui, trabalhou com ele. E também deve ter passado na sua cabeça um filme do quanto é difícil chegar para ser um goleiro da seleção brasileira, ser convocado, principalmente quando tem uma série de bons goleiros, né? Sobre o Mauri, eu acho que ele tem muito mérito nisso, um cara fundamental, por eu ter chego na seleção, um cara que, essa é a minha 7ª temporada aqui no Corinthians, é um cara que cobra diariamente, dificilmente a gente fica fora de treino, às vezes pode ser que bate um cansaço, tem dias que a gente está um pouco mais cansado, o jogo é mais puxado, mas ele está sempre ali cobrando, ajudando e a gente está sempre evoluindo, então um ajuda o outro, e mesmo nesses 7 anos, cada dia a cobrança é maior e é legal isso, porque eu me cobro mais. Ele me cobrando, eu me cobro e o desempenho e a regularidade continua sendo boa. Então, ele é um cara que é muito importante para eu ter chego na seleção. A segunda foi... Sobre o quanto é difícil, tanta competição tem com outros goleiros. Não, acho que com certeza. Acho que outros goleiros, de repente, poderiam estar na seleção. Trabalharam muito, tiveram destaque, vem bem assim. Eu acho que não só goleiros, acho que em todas as posições, né? A gente tem jogadores, de repente, acho que a opinião de todo mundo poderiam estar ou trocar por outros jogadores, mas eu estava muito tranquilo, sabe? Independente do que acontecesse, porque eu me preparei, eu fiz o meu melhor. Eu me dediquei, eu fiz o que eu tinha que fazer, que era tentar ser regular no meu clube, tentar ajudar meu clube a fazer meu papel aqui para depois pensar em seleção. Então, fico muito tranquilo, estava preparado para as duas situações e, felizmente, fui convocado e fiquei muito feliz com a convocação. Cássio, aqui atrás, por favor, tudo bem? 2 perguntas. A primeira, a seleção brasileira deve ir para a Rússia com 64 membros. São 23 jogadores e 41 do staff. 17 têm passagem pelo Corinthians, foram funcionários ou ainda são, como você, o Fagner, o Caio Melo. Eu queria que você falasse o quanto isso para você é bom saber que tantas pessoas que já conhecem você, já convivem com você, vão fazer parte ali do seu dia a dia nesses 30 dias, se der tudo certo, de vocês permanecerem lá. 25% da delegação passou pelo Corinthians aqui. Não, é legal e ao mesmo tempo acho que a gente nem sabia esse dado, porque todas as pessoas, quando eu fui convocado, foram muito bacanas, foram muito legais, eu me senti muito à vontade na seleção, porque todo mundo tem o mesmo respeito por todos os jogadores, por todas as pessoas, então é um ambiente de trabalho bem família mesmo, acho que é muito parecido com o que o Tite tinha aqui no Corinthians, o que a gente tem hoje com o Fábio. Acho que é um ambiente de família, de respeito, onde todo mundo se trata igual, acho que isso ajuda bastante. Uma outra questão, é óbvio, excluindo a importância que obviamente tem para o jogador uma Copa do Mundo, o glamour que é, o tanto grande quanto é. Eu queria que você ficasse focado na minha pergunta, na figura do terceiro goleiro. A gente remete um pouco ao que você viveu no primeiro semestre de 2012, quando o Júlio era titular e o Danilo e você ali davam uma revezada, mas muitas vezes você nem era relacionado. Como que é a figura do terceiro goleiro? O quanto é difícil ser terceiro goleiro? Você viveu essa experiência 6 meses, independentemente da alegria de fazer parte de uma Copa do Mundo. A figura do terceiro goleiro em si, você que remete, voltando um pouco ao passado, 6 anos voltando a ser terceiro goleiro. Pode ser na próxima Copa o terceiro, na outra seguinte, está muito feliz em ter o terceiro ir para a Copa do Mundo. Mas eu vou lá para fazer o meu melhor, como eu falei, eu vou lá ajudar. Assim como aconteceu aqui, lógico, os outros goleiros vêm muito bem lá, mas eu não vejo esse papel de terceiro goleiro, de segundo, lógico, o primeiro, sabe quem é o titular, eu acho que as outras posições também, eu acho que o Tite, o método de trabalho dele, e aqui também era assim, nunca...
ele nunca deixou, ou eu deixei de treinar, ou de fazer parte do grupo, porque eu era o terceiro goleiro. Acho que ele deixa todo mundo bem à vontade, todo mundo se sente muito participativo no grupo, e quando eu fui convocado também, eu me senti muito participativo, muito próximo, ele deixou um ambiente bem bom, assim, então eu não vejo... E para mim, é lá, como eu falei, tentar ajudar, trabalhar muito lá para contribuir. Eu acho que a gente está indo lá no intuito de ser campeão mundial. Está falando ao vivo e aparece no Central Fox e na sua casa. Mas a gente sabe da qualidade do Rodriguinho, a gente sabe do potencial, o quanto ele é importante para o Corinthians, de tudo que ele vem fazendo, não só nesse ano, né, mas no ano anterior também. Né? Tinha totais condições de estar lá, né? Mas ele é um excelente profissional, tenho certeza que vai continuar trabalhando, né, para conquistar os seus objetivos, seja aqui no Corinthians, seja onde for. Né? Fagner, tudo bem? Parabéns pela convocação. Não sei se você reparou ontem, eu estava vendo ali na sua família, então estava tudo muito tenso, né? Muito nervoso ali, ansioso. Mas normalmente a seleção, a lista ela é divulgada por posição e na ordem alfabética. E quando chegou a lateral, me surpreendeu um pouquinho, porque foi Danilo, aí passou para Felipe Luiz, já veio o Jeromel, Marquinhos e pulou o FA de Fagner. Você entrou lá no final, não sei se você reparou nisso. Isso aumentou um pouquinho a sua ansiedade e isso representa que você foi o último a entrar ali, aquele cara que o Tite disse na coletiva que esperou até 1h30 da tarde? Cara, se foi o último eu não sei, mas que deu frio na barriga, uma tremedeira nas pernas ali, esperando ver se ia sair meu nome. Deu, né? Mas acho que o mais importante é poder tá lá, né? Saiu o nome, né? Então a gente fica muito feliz. Agora é trabalhar bem, né? Estar bem, para que a gente possa, da melhor forma possível, poder ajudar a conquistar o maior, né, de todos os títulos e trazer isso para o Brasil, que a gente sabe da importância que é para nós brasileiros. Agora, ao mesmo tempo que é muito importante para você e para o Cássio, a gente sabe que o torcedor fica naquela questão aqui do clube, da paixão pelo clube, são muitos jogos de ausência, né? Claro que pela tua contusão, alguns você já não jogaria mesmo se não estivesse na lista, mas no total vão ser 6 do Brasileiro, mais 1 da Libertadores, inclusive que pode decidir classificação. Pela tua experiência e convívio com quem vai ficar, a tua posição está bem entregue, a do Cássio também, como é que vocês deixam o Corinthians para ir para a seleção? Sem dúvida. Né? Com relação ao gol, a gente tem excelentes goleiros, né? Já provaram isso, né? Tanto o Walter quanto o Kaique. O Felipe ainda está se firmando no profissional, mas é um excelente goleiro também, já provou isso, né, na base. Com relação à lateral, tenho certeza que está em boas mãos, né? Como eu já havia falado, o Mantuan vem se firmando, né? Vem demonstrando isso nos últimos jogos, né? Eu fico feliz por ele e vou estar na torcida, né? Tenho certeza que eles vão fazer o seu melhor aqui, vão continuar vencendo os jogos, né? Para que a gente continue lá em cima. Ô Fagner, queria que você falasse um pouco, eu imagino a mistura de sentimentos que você teve nos últimos tempos, né? A dor da lesão, a dor física e psicológica, de repente um sonho indo embora, a chance de ir para uma Copa do Mundo, a recuperação, a convocação, quer dizer, como é que foi? Como é que ficou a sua cabeça e seu coração? Cara, foi meio loucura, assim, né? Quando acontece a lesão, você passa um filme na sua cabeça do que pode acontecer, que não é o momento, mas ao mesmo tempo eu procurei ter a cabeça boa, porque isso ajudaria na recuperação, né? E outra coisa que veio à minha cabeça é que Deus sabe de todas as coisas, não adianta a gente achar que não era a hora, o que poderia ter acontecido, né? Às vezes ele me livrou de alguma coisa pior, às vezes ele arquitetou tudo isso para que eu pudesse chegar bem, né? Então eu procurei estar com a cabeça boa e foi as coisas acontecendo, a recuperação foi cada vez melhorando de uma forma muito boa e positiva, né? Então foram sensações ruins e ao mesmo tempo vieram as coisas boas. E ontem veio a confirmação assim de um sonho, de uma preparação, né, de tudo aquilo que você vem fazendo no clube já há algum tempo. Então, a felicidade é imensa.
Tá aí, então, o Fagner recuperado e convocado. Diz que são os 3 os que atuam no Brasil, o Jeromel do Grêmio e o goleiro Cássio também do Corinthians. Que antes do Fagner já apareceu ali na coletiva de imprensa para falar um pouquinho sobre essa sensação de estar incluído na lista do técnico Tite. Vamos ouvir o que o goleiro disse. Eu acho que isso faz parte do atleta, do jogador de futebol. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tem que aprender, às vezes acontecem coisas que a gente trabalha, mas acontecem, não é porque a gente quer, e a gente tem que se levantar o mais rápido possível. Eu acho que acabei perdendo minha posição ali em 2016, mas coloquei minha cabeça no lugar, vi onde os pontos que eu tinha que melhorar, tinha que evoluir e seguir trabalhando, e venho colhendo os frutos desde então. Vou ir lá para ajudar, eu acho que é um grupo, eu vou lá para contribuir, para ajudar no que for preciso. Tenho certeza, e se eles precisarem, eles podem contar comigo para eu ajudar sempre no melhor da seleção. Acho que a tendência é que o Alisson seja titular, né, tem total merecimento, né, fez uma excelente eliminatória do seu clube também, fez uma grande campanha, assim como o Ederson, mas eu vou lá para contribuir. Eu acho que no final a gente está indo em busca de uma Copa do Mundo. Eu acho que o que eu puder contribuir para ajudar, para a gente chegar nesse objetivo, eu vou fazer.